que a gente vai trabalhar. Isso aqui vai estar dentro da nossa página do curso, né? Eu mostrei para vocês na aula passada, no final da aula eu ponho o link aqui para vocês e todos os slides, apresentações e vídeos vão estar lá. Né? Então a gente falou, na primeira aula, a gente falou sobre os problemas de estatística, a gente citou alguns livros, né, que eram interessantes vocês verem, né? Think Fast Slow, Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, Nobel de Economia em 2003. Falou sobre como mentir com estatística, que é um livro super interessante dos anos 50, já falava desses problemas de como a estatística, né, pode nublar o nosso conhecimento se aplicada de forma errada, ou se os experimentos forem enviesados, ou se eu pegar um conjunto de pessoas enviesado. Quem aqui está fazendo análise de redes sociais com a Joanice? Tá? 3 pessoas, beleza. Para quem não está fazendo, saibam que é um curso muito legal. O Hugo e Jéssica depois me lembram que eu tenho que conversar com vocês, né? Senão eu vou esquecer, depois ele não vai dar tempo. Mas enfim, é um curso muito interessante, que ele fala o seguinte, né? A análise de redes sociais é uma área que surge, né, com os experimentos de Milgram, de forma já formal. Milgram, nos anos 60, fez experimentos, eu vou falar dos 6 graus de separação. Já virou até cultura popular, né? E com 6 graus de separação, você acharia qualquer pessoa no mundo, né? É um problema puramente de coloração, de grafos. Quem é HMN, né, vai se interessar dessa perspectiva. Cláudio, você está falando de redes, estatística e grafos, e é tudo a mesma coisa. Essencialmente, todos os problemas são o mesmo problema. Tá? Então, na verdade, o que a gente está querendo entender é que como essas pessoas podem, né, ser mostradas. Então, na verdade, a gente vai querer começar a buscar como é que eu represento esses conjuntos de dados. Tá? Uma vez que eu conseguir adquirir esses dados, como é que eu vou representar esses dados? Né? Como é que eu vou representar eles graficamente? Como é que eu vou representar esses candangos, né, de uma forma que ela seja expressiva para as pessoas? Porque a primeira representação que a gente tem, ela é visual. Tá? Então, como é que eu pego um pool faço uma votação? Por exemplo, quem quer que o ar-condicionado fique mais gelado, levanta o braço. Quem quer que ele fique mais quente, levanta o braço. Presta atenção a isso. Tá bom. Tá bom. Então, toda essa nossa discussão é o seguinte: se eu contei o número de pessoas, mas simplesmente por olhar, por verificar, eu consigo entender esse processo. Isso parece bobagem, parece história da carochinha, mas dentro da estatística, essa é uma área que a gente entende como visualização de dados. Cláudio, é só isso? É claro que não é só isso, eu não sou leviano a ponto de dizer isso. Eu sou leviano, mas não a esse ponto. Né? Mas isso dá uma visão completamente diferente. Então o problema, né? Os métodos que a gente vai utilizar para organizar os dados vão compreender o arranjo desses dados em subconjuntos que têm características similares. Blá, 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 blá. O que é isso que eu quero dizer? Quem aqui é aluno de doutorado? Por que vocês são alunos de doutorado? Porque vocês fizeram uma inscrição para um doutorado. Ponto! Essa é a única característica que vocês têm em comum. Vocês torcem para o mesmo time de futebol? Nem gostam de futebol. Vocês vieram da mesma cidade? Não, a única coisa que torna vocês alunos de doutorado é vocês terem feito inscrição para a mesma matrícula. Nem o fato de vocês terem um mestrado é uma condição sine qua non. Vocês poderiam estar fazendo doutorado direto, né? Eu sei um cara. Bizarro, mas fez, tá? E o que torna vocês alunos de mestrado? A única característica é a inscrição no formulário. Entendem o que isso quer dizer? Como você vê esse viés, como você faz a sua consulta, muda completamente o grupo. Se agora eu pegasse os alunos de mestrado de AMN, levanta o braço, por favor. 1, 2, 3. 3? Isso? 4. Você tem que levantar o braço levanta com vontade. São 3 às 5 da tarde de uma quinta-feira. Para todos os efeitos é sexta. Se vocês não levantarem o braço agora, nunca mais. Eu estou andando de um lado para o outro. Eu sei, né, da torcicola minha aula, porque vocês têm que me acompanhar de um lado para o outro, senão vocês têm sono. Tá? Então, assim, as características que vocês têm, provavelmente, são muito mais próximas do que do resto do grupo. Né? Mas, para que, mais uma vez voltando, para que esses arranjos têm? Voltando ao que eu falei na aula passada, antes do Gabriel mostrar a aula de Python para vocês, era o seguinte:
como eu organizo vocês é que vai fazer diferença. Nem para toda pesquisa eu preciso das características de vocês quanto alunos de AMN, ou alunos de mestrado, ou alunos de doutorado. Mas para um subconjunto isso deve fazer sentido. Então a pergunta é, a primeira coisa que você vai ter que fazer para organizar seus dados é qual a pergunta que você quer responder? E para que isso é importante? Porque lá no capítulo da introdução da dissertação de vocês vão ter que ter uma hipótese de pesquisa. Se ela não é muito bem definida, todo o resto é história da carochinha. Para o revisor ali, olha só, eu sou revisor de um monte de journal, né? Digamos assim, porque está gravando, a gente não pode falar nada. De um monte de journal. O que a gente busca quando a gente está revisando um journal? Eu quero ver o que você faz que ninguém mais faz. Qual a hipótese, qual a pergunta que você responde. E é através dessa pergunta que você vai me permitir organizar os seus experimentos. Pode falar, Euclides. Pode trancar. Se ninguém veio, eu abri a possibilidade. As pessoas não vieram, então eu me isento de culpa. Tipo Pôncio Pilatos, vou ver volta. Tranquilo. Valeu, obrigado, cara. Hoje foi um dia difícil, pessoal. Hoje realmente foi um dia difícil. Também não tem espaço no meu pendrive. Ah, que coisa boa. Ah, como eu tô feliz. Tomara que esse aqui continue gravando. Tá. Então, né? E os dados agrupados eles vão poder ser resumidos em tabelas ou gráficos. E essa é a primeira forma de representação. O que eu quero dizer é o seguinte, só por isso já seria útil. Se representar graficamente para alguém, né? Isso já é útil. Então, o primeiro passo de um bom experimento é como você vai representar para alguém a informação que você vai achar. Ah, Cláudio, mas eu vim aqui para assistir o seu curso e fazer isso com uma forma numérica de representação. A gente vai chegar lá, mas, né? Parcimônia e paciência. A gente ainda tem, sei lá, quanto tempo? 3 meses? Até maio, até junho? Quando é que termina esse período? Alguém sabe? Junho? Então tá infinito, tempo infinito, né? E a gente vai organizar esses dados de acordo com o quê? Né? Normalmente a gente vai de contagem, né? A primeira forma de você fazer alguma coisa é você contar o número de pessoas que tem aqui dentro. Né? Então, a esse número de contagem, a gente vai dar o nome de distribuição de frequência. Por exemplo, assim, quem aqui, vou pegar a pergunta mais babaca de todas. Quem aqui torce pro Flamengo? Que exemplo ruim, né? 1. Ok. 2. Essa turma é um 3. Calma aí, pessoal. Vocês colaborem comigo. Vocês estão introduzindo incerteza nesse jogo aqui. Vamos lá. Quem torce pro Flamengo aqui? 3. 4. Calma, surgiu 4. Toda vez que eu levanto. Então vamos lá. Vou tentar uma última vez, então vou mudar de pergunta. Intenção de voto não, é muito complicado. Se não faz isso na universidade, eu aprendi por experiência própria, que esse tipo de pergunta aqui na universidade, né? Que você falou é grande, é perigoso, as pessoas aparecem. Vamos lá, de novo, assim. Quem torce para o Flamengo? Essa é toda a torcida do Flamengo? Não, seria se fosse a do Botafogo. Mas, né? Dentro desse grupo que eu estou analisando, que são os alunos de estatística, vocês representam 4 de x, onde x é o número dos alunos de estatística. A frequência é o número de pessoas em função do grupo que eu estou analisando. Esse grupo é representativo e essa é a grande discussão que a gente tem que tratar ao longo do curso. Esse grupo simboliza, né? Aqui provavelmente não, a gente tem essa intuição que o Flamengo é a maior torcida do Rio de Janeiro. Então, estatisticamente, se esse nosso grupo fosse, né, pego aleatoriamente representasse o Rio de Janeiro de forma equitativa, vocês deveriam, os torcedores do Flamengo deveriam ser a maioria. Vamos fazer um experimento. Torcedores do Fluminense. Tá, acho que eu estou entendendo assim. Torcedor do Botafogo. Ok, isso aqui é o outline. Aqui é o outline. Beleza, a gente definiu que aqui tem o outline, né? Agora tem alguém de educação e sociedade tem que fazer uma tese por que o torcedor do Botafogo vai fazer mestrado pro BGI, né? Assim, a nota do torcedor do Flamengo não pode ser prejudicada. Não. Cara, eu sou Botafogo há tanto tempo que me sobrou tempo para as outras coisas. Não vejo Libertadores, não vejo nada disso. Talvez por isso. Já começamos aqui uma correlação. As palavras são importantes. A gente começar a criar a cultura dessas palavras.
né? E aí você nota o seguinte, esse princípio de contagem dá para você o seguinte, a gente intuitivamente tem que o nosso grupo não é representativo das torcidas do Rio de Janeiro, né? Mas será que ele representa... Do que o nosso grupo representa, né? Que você pegar aleatoriamente uma amostra que todo mundo faz. Agora, garantir que essa amostra representa alguma coisa, que essa distribuição de frequência, de verdade, diz uma distribuição de frequência, não diz. A única coisa que eu posso dizer é sobre a distribuição de frequência dos alunos de estatística de 3 a 5 terços e quintas. Se eu tivesse uma outra turma, mais nada poderia ser dito. A não ser que eu conhecesse cada um dos elementos. Agora imagine que isso aqui é um mock, né? Massive Open Online Course, né? Tipo, para 10 mil pessoas. Eu vou poder analisar todos os 10 mil alunos? Se eles pagarem, eu não tenho escolha. Mas se for um curso aberto, analisar 10 mil alunos pode ser caro. E aí entra esses modelos estatísticos. Então, na verdade, o que um experimento quer dizer pra gente, e é isso que vocês têm que pegar, é o seguinte: experimento A tem que provar para você que aquela hipótese que você colocou na sua introdução, ela é válida. 2, tem que, dentro de um subconjunto de todos os experimentos e estados possíveis que a tua solução pode atender, é verdade. E eu posso agrupar aqueles experimentos e representar que eu estou tendo um ganho ou não, né? É muito comum que vocês venham para mim e digam assim, Cláudio, mas a minha mudança, tipo, eu só sou 1% melhor. Gente, isso é bom. Isso é bom pra caramba. Você é 1% melhor. Imagina se a tua aplicação do banco desse 1% ao mês a mais. Coisa maravilhosa, né? Agora eu quero, se alguém souber alguma aplicação de banco que está pagando 1% ao mês, você, por favor, me avisa, né? Avisa pra gente, compartilha, né? Só não avisa pra muita gente, porque senão deixa de ser bom. Mas, enfim, né? Tá gravando, tá passando vergonha. Mas... né? Então, ou então, assim, você fez uma solução que parece ótima, e o resultado é uma droga. Você tem várias hipóteses que podem surgir. Uma, não intuitivamente a solução realmente não é melhor. E você investigar o porquê disso é ciência. Um erro não intuitivo, um problema não intuitivo, colabora com a pesquisa. Porque as pessoas sabem para onde elas vão devem ir. Vocês querem ver um exemplo? Eu não sei se eu falei isso com essa turma ou com a turma de rede sem fio. Um rapaz fez um telefone IP que ele variava de acordo com as condições do tráfego da rede. A condição do tráfego que o cara fazia, né, intuitivamente, quando você descrevia, deveria dar um caso melhor. Na prática, quebrava o telefone dele. Não entendia por quê. É claro que, como era uma tese de mestrado, o teste do cara era maravilhoso, né? Mas a gente costuma brincar, né, quem trabalha com estatística, que se você torturar os dados bastante, eles dizem o que você quiser, né? Ou então, assim, os gráficos dizem umas paradas loucas, você vê umas justificativas na sessão de experimento, assim, que não tem nada a ver com nada. O resultado foi melhor porque o Sol estava em Escorpião, né? E por aí vai, né? Mas é engraçado, né? Então, uma distribuição de frequência, isso é muito comum em estatística, é um método de se agrupar dados em classe a modo de fornecer a quantidade e o porcentagem de dados em cada classe. O que é uma porcentagem de dados em cada classe? É essa divisão do todo pela população, da amostra pela minha população. É uma forma de, matematicamente ou visualmente, eu resumir e visualizar um conjunto de dados, sem precisar levar em conta valores individuais. Ou seja, é uma forma de eu resumir um conjunto, eu descrever alguém de forma simples. Então, o valor da estatística e do teu experimento é em descrever como uma hipótese é melhor. É isso que o teu experimento tem que mostrar. O valor do teu trabalho. Cláudio, mas eu tenho uma linda hipótese teórica e eu não avaliei nada. Na minha área isso é muito comum. Mas você vai ver que os melhores trabalhos da tua área com certeza tem um experimento. Seja um estudo de caso, seja uma escala de Likert que você vai perguntar para alguém. Essa avaliação empírica da tua proposta é muito importante. Né? Eu posso representar isso numa tabela ou num gráfico. Né? Olha só que interessante. Né? Há muitos anos atrás tinha uma distribuição de frequência muito famosa, uma distribuição de probabilidade, chamada distribuição normal. A tabela dela foi confeccionada em 1763. Até hoje, eu fiz estatística com uma tabela da normal. E o professor deixava eu levar na prova uma cópia dessa tabela na Xerox. Em pleno, sei lá, não vou dizer o ano porque se denuncia, né? Mas
Tipo assim, por aí. Dentro de um desvio, determinado desvio padrão, né? Então, dentro de determinado desvio padrão, lá estava eu lá com a minha tabela normal, você ia na prova, e a tabela é uma coisa super ridícula, né? Porque tem dois números aqui, um número aqui em cima, você quer buscar um valor e você procura assim, né? Procura cruzando, né? Quando, na verdade, hoje você gera isso com um programa, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é muito legal vocês terem aprendido estatística dessa forma tradicional. Faz parte, acho que é quase histórico, né? É como aprender a costurar. Mas como você aqui costura uma camisa ou compra uma camisa pronta? Por isso que a gente vai usar softwares prontos para isso. Eu vou mostrar como esses softwares são produzidos. Mas por que a gente vai usar uma API pronta para fazer trabalho? Cara, porque alguém já se propõe fazer isso rápido. Quando você dá por, sei lá, 40, 80 bilhões de linhas de uma tabela, e você tiver que processar isso em tempo real, aí velocidade faz uma diferença brutal. Ou então, assim, quando vocês têm 24 meses de mestrado, quando estiver no 22 pedindo a prorrogação, pelo amor de Deus, não dá prorrogação de mais 3 meses, vocês vão ver o seguinte, como é que processar rápido. É a diferença entre o experimento durar uma semana e durar um dia. E aí, amigão, aí, né? Aí que quando a cobra fumar, que o negócio fica bonito. Então, a distribuição de frequência agrupa os dados por classes de ocorrência. Olha que louco! Classes de coisas que são verdade. Classes que confirmam a sua hipótese. Guarda essa palavra no seu coração, hipótese. É isso que você extrata. A sua introdução lhe traz um problema. E olha a linha. Existe um problema. Existe um conjunto de soluções que foi feito até hoje. Por que esse conjunto de soluções não resolve o problema que eu estou propondo? Como eu proponho resolver o problema e eu formulo uma hipótese. Isso é uma tese, isso é uma dissertação. Em graus diferentes de liberdade e rigidez acadêmica e contribuição, mas essencialmente isso é uma tese acadêmica. Em determinados países do mundo não tem diferença porque você só tem esse processo. O Brasil é um país um pouco mais estrito, nossos modelos de pós-graduação são inclusive muito bom, mas ele te obriga a passar pelo processo. O mestrado é como um aquecimento para o doutorado. Isso é legal, eu acho isso bacana. Mas toma 2 anos, né? 2 anos para você aquecer, né? Enfim, né? Então vamos adotar um conjunto aqui e vamos pegar pelas alturas, né? O aluno de 1,60 m até o aluno de 1,82 m. Então vamos botar esse conjunto e vamos ordenar esse conjunto, tá? Bom, então eu posso ordenar isso de forma crescente ou decrescente, tanto faz. Então olha só, a noção de ordem muitas vezes é importante, né? A gente falou na primeira aula sobre a noção de estatística, né, descritiva, que os valores podiam ser discretos ou contínuos. A altura é discreta ou contínua? Nesse caso aqui é discreto, mas a ideia de variável depende do seu problema, né? Eu posso ter uma altura que tem infinitas casas decimais, aí o problema para mim é contínuo. Mas eu posso botar em 2 casas decimais, o problema para mim passa a ser discreto. Cláudio, mas isso aqui não representa a realidade real do universo físico. Foda-se. O seu trabalho como cientista é representar uma classe de eventos. Se essa classe de eventos é infinita, você tem que buscar uma ferramenta que possa representar isso de forma infinita. A gente definiu isso, a gente chama de cálculo. Olha que ferramenta maravilhosa. A gente inverte a ordem. Então, você está na média. Não, essa turma aqui é de basquete. E aí entra o seguinte, né? Aí entram essas medidas de como é que eu vou representar isso aqui, né? É o mais fácil de todas as medidas. Como é que eu posso pegar um grupo, uma distribuição de frequência e representar ela assim? Qual a altura dessa turma? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Intuitivamente, eu não estou falando de nada que eu tenha mostrado aqui, não. Eu ouvi. Mais alto, sou surdo. Média, né? A média, eu vou pegar todo mundo, somar e dividir por N. Tá? Então, como é que eu vou representar isso aqui em Python? O G2, Gabriel fez isso com vocês? Tá, ele mostrou uma média, fez um for com uma lista, dividiu por N. Então, todo mundo sabe fazer. Que legal, tá? Quem não sabe fazer, vamos torcer para que a nossa web esteja funcionando, né?
Gosto muito dessa velocidade. Aqui é o repositório do GitHub, do Data Science from Scratch, que é esse livro que eu falei, onde vários desses códigos, coisas que eu vou falar aqui, estão prontos. Código um pouco manha de Python, não sei como esse negócio funciona e salva Jesus. No GitHub está aqui o código pronto. Então os capítulos do livro vão estar aqui muito bem alinhados, né? Visualização de dados para construção de gráfico, álgebra linear. Eu vou ver muito o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10... Não, eu vou pular uns. 12, cadê de vez? 13, 14, 15, 16, 17. E eu estava pensando um pouquinho no de MapReduce e provavelmente o 21. Então assim, Cláudio, mas são só 3 meses de curso. Você foi voluntário. Então se você vier aqui no capítulo de estatística, você assinou lá que ia fazer mestrado, né? Já está arrependido. Né? Mas não fica arrependido não, é bem legal fazer mestrado. Só eu que sou babaca mesmo. E aqui, ó, você vai poder pegar essa lista aqui de amigos com as idades e tudo e poder usar essas mesmas coisas que a gente está usando aqui, tá? E aqui acho que no primeiro de estatística... Não. Tinha aqui, ó, vai ter os métodos, várias coisas que a gente vai falar já estão aqui prontos. Né? Não gostou, não quer fazer, vai ter uma vez que eu vou pegar esses métodos aqui e vou pedir para vocês acharem ele na biblioteca do SciPy, onde tem todos os métodos estatísticos já prontos, mas para que você exercite a sua busca, né, dessas medições aqui. Tá? Então vamos lá, voltar para nossa aula. Então vou ter aqui o meu conjunto, né? Então eu posso determinar essas classes, dividir minha classe em grupos, né? Eu tenho o que eu chamo de regra de Sturges, não é para decorar nada. Não vou pedir para ninguém decorar nada. Vou pedir que vocês entendam esse problema. Eu posso dividir em regras de potência de 2, posso dividir isso aqui por raiz quadrada, ou como na maior parte dos problemas do universo, a gente divide os grupos por bolsas. Olha que coisa maluca, cara. A gente usa o que a gente chama de opinião do especialista. Por que eu uso a opinião do especialista e não uso a regra da raiz quadrada? Sabe onde que a gente usa a regra da raiz quadrada? Números abelianos, para a gente poder determinar quais números são bons candidatos a números primos. Porque eu não conheço essa massa. Isso aqui eu uso para problemas que eu não conheço. Mas vamos refletir aqui comigo, né? Reflete, né? Sou um aluno de mestrado. Vou passar 2 anos no problema. Vou coletar os dados. Será que eu não conheço o meu problema? Sério mesmo? Você não tem a menor ideia do que você está fazendo? Que tipo de dado que você coletou? Você foi numa escola. Você é um aluno de... Eu gosto muito dos alunos de Informática, Educação e Sociedade, porque eles têm um problema que é muito difícil. Um problema que eu acho muito ruim de lidar. Gente. Ser professor não é desgraçado, feio. Assim, vai lidar com gente, porque gente não fala a verdade. Você faz o dever de casa sempre? Faço. Você estuda em casa? Uhum. Se dedicou para a prova? Uhum. Você gostaria de estar aqui? Uhum. Não, mas está só aula fácil, você não queria estar na praia? Não, estatística, ó. Gente, seres humanos mentem. Seres humanos não sabem responder. Como é que você lida com isso? Se vira, melhor. Não tem jeito. Vai ter treta, você vai sofrer. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai usar o seu bom senso e cortar. Esse aqui tava de sacanagem. Qual é o seu filme favorito? The Road. Qual é o seu filme favorito? Senhor dos Anéis. Qual é o seu filme favorito? Os Ursinhos Carinhosos. Você acha que o cara do The Road dos Ursinhos Carinhosos ele falou a verdade? Por favor! E tem esse livro muito bom aqui, Como Mentir com Estatística, eu estou buscando a capa dele, que ele trata justamente disso, esse é o momento cultural da aula. Né? Vamos lá. Imagens, quero imagens. Esse livro aqui, Como Mentir com Darryl Ruff, ele é um livro excelente, é muito engraçado, e ele fala o seguinte... Esse cara era um estatística dos anos 40 que trabalhava para um jornal. Ele começa a contar vários casos da vida dele, como assim, como as pessoas pegavam modelos estatísticos e contavam coisas erradas e tomavam conclusões bizarras. Né? E isso mostra por que estatística é tão relevante para os dias de hoje.
Né? O que eu estou querendo aprender? Né? Por que a gente tem que parar e pensar que no seu caso particularmente, né, você vai ter que se preocupar? Porque às vezes, por exemplo, teve um caso de um aluno muito bom da professora Cláudia Mota, que ele era Padre Edgar. Padre Edgar foi um aluno que lidou com um problema que era um problema muito difícil. Será que você jogar videogame, um jogo educativo, te melhora cognitivamente? Ou seja, por que quando você joga um jogo muitas vezes, na primeira vez você está lá na fase, você toma um sacode, 2 horas depois jogando, você passa de fase? Será que isso é uma ação reflexo? Você treinou os seus músculos? Ou algo cognitivo mudou? Você descobriu um padrão? Né? Quando a gente era moleque, né? Quer dizer, quando eu era moleque eu jogava Atari, né? Não, tipo assim, né? Mas assim, né? Eu ganhei um Atari do meu pai. Falei, meu Deus do céu, Atari, que coisa maravilhosa. O personagem ia pra frente e pra trás. E tinha... Era um jogo de karatê, eu me lembro até hoje. Eu achava maneiríssimo, né? Tinha um do Super-Homem que eu não sabia jogar porque eu era mongoloide, mas tudo bem. E aí até hoje eu não sei jogar esse jogo. Mas o que ele estava tentando medir assim? Será que ao longo do tempo, a minha tese de reflexo, a minha reação, meu descobrimento dos padrões de movimento do jogo, eles se resolvem? A resposta dele é muito interessante. Ele muda de personalidade para personalidade. Então como é que ele mapeou? Em grupos de personalidade. As formas que as pessoas aprendem ações reflexos são muito diferentes. Aí é uma tese de 300 páginas, gigante, mas tudo bem. Ele trabalhou muito. E esse jogo era um jogo difícil. Esse jogo era feito em rede. Então, se um colaborasse com o outro, será que isso melhorava? Será que isso era sinérgico? Guardem essa palavra. Sinergia é uma palavra muito importante. Será que uma ação trabalha na outra? Quer ver um exemplo de sinergia que é bizarro, que a gente comenta brincando, mas é verdade? Pensa o movimento do metrô. Metrô lotado. Tem chance de alguém cair no metrô lotado? Até gostaria, né? Mas não existe essa chance, porque o seu movimento, né? Se a gente for, quando for estudar a física do metrô lotado, tem um trabalho muito interessante sobre isso, né? Mostra, né, que realmente aquilo é um corpo estável. E tem um outro trabalho que é muito interessante. Já ouviram falar da internet orientada a pombo? Isso é uma cara de surpresa de pombo. Tô falando sério, né? Durante a Africom de 2001, eles foram fazer um projeto, assim, criticando as condições da rede, eu acho que era na África do Sul, né? E vamos botar assim, de África do Sul é um país com muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente não tem noção, mas tem muito dinheiro lá. Eles estavam criticando essas noções de, na Africom, e eles chegaram à conclusão, botaram um pombo, encheram um pendrive de 4 GB, um pendrive de 4 GB. Botaram num pombo, mandaram de um canto a outro da cidade. O pombo demorava 1 hora. Então, 4 GB, eu vou botar como 3.6 GB, tá? Para facilitar a minha conta. E eu vou botar que o mega é 1000. Ou seja, eu estou diminuindo o pombo. Estou vacilando com o pombo, né? É 3